Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Vamos ler todos juntos nessa versão que se encontra na projeção? Vamos lá? Assim, pois, todo aquele dentre vós não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Pai querido, graças te damos, bendizemos ao teu maravilhoso nome e rogamos a ação do teu Santo Espírito em nossas vidas, trazendo a compreensão e a iluminação da tua palavra, que é viva, verdadeira, poderosa, maravilhosa. Fala conosco, Senhor, pois nos reunimos neste lugar tão somente com este propósito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus se relacionou com 3 grupos de pessoas. Podemos classificar esses 3 grupos de pessoas da seguinte forma: as multidões, os seguidores e os discípulos. Ali se encontrava os 3 grupos de pessoas com os quais Jesus se relacionou em seu ministério. É provável, não convém a mim julgar, que esses 3 grupos de pessoas estejam aqui, nesse lugar. Assim como existiram essas 3 classes de pessoas, continuam existindo essas 3 classes de pessoas. A pergunta é: em que classe ou grupo você se encontra? Não precisa me responder, trata-se de uma pergunta retórica, evidentemente, apenas para sua reflexão, mas eu gostaria de te fazer um apelo à sua sinceridade, à sua honestidade, que você fosse franco consigo mesmo e que você falasse para si mesmo qual desses grupos você se encontra, qual desses grupos você representa. As multidões, trata-se de um grupo que se aproximava de Jesus, mas não queria envolvimento. Se aproximavam por curiosidades, se aproximavam por simpatias, eram também simpatizantes, mas não queria nenhum tipo de envolvimento além de simplesmente acompanhá-lo de uma forma distante. Os seguidores, por vez, eram diferentes. Eles não somente acompanhavam Jesus, eles se envolviam, eles admiravam as maravilhas de Cristo, as palavras de Cristo, e de alguma forma eles se envolviam, porém, eles não se comprometiam. O problema dos seguidores era justamente esse: se envolviam por um momento, se envolvia por um tempo, se envolvia por uma programação, se envolviam por um atrativo, mas não se comprometiam. Diferente exatamente dos discípulos, que não somente se aproximaram por curiosidade, simpatia ou admiração, não simplesmente se envolveram, mas se comprometeram completamente, plenamente
e totalmente com o discipulado. O reverendo Billy Graham, reconhecido como o maior evangelista do século XX, ele disse algo a respeito dessa passagem que é bastante interessante. Ele disse: a salvação é de graça, mas o evangelho, o discipulado, custa tudo que temos. Psss, crianças, me ajudem, por favor. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Não podemos fazer um barateamento da graça e esquecermos que, de fato, a salvação é pela graça, porém o discipulado exige tudo que temos, exige tudo que nós somos. E venhamos e convenhamos, Jesus sempre foi muito sincero. Ele nunca ludibriou ninguém, nunca manipulou ninguém e nunca insistiu para que alguém o seguisse. Ele sempre foi muito franco, ele sempre foi muito verdadeiro. E quando se trata do assunto do discipulado, ele sempre foi muito claro: se alguém não renunciar tudo quanto tem, não é meu discípulo. Quem ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder sua vida por amor a mim, ganhá-la. Ninguém foi tão sincero. Jesus não estava preocupado com os números, com a quantidade de pessoas, evidentemente, com a qualidade das pessoas. Ele não estava preocupado com a popularidade. Ele estava justamente comprometido com a verdade do Evangelho. E hoje nós nos deparamos com esta palavra que diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Eu te pergunto, quem é você nessa história? Você faz parte da multidão? Você faz parte dos seguidores? Ou você faz parte dos discípulos? Não existe discipulado sem renúncia. Não existe renúncia sem entrega. Não existe entrega sem sacrifício. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a verdade do Evangelho. Um dia, um jovem me encontrou e questionou: pastor, as quintas-feiras na igreja está tão pouca gente, e as quintas na praça está cheio de gente. Inclusive eu vi muita gente da evangelizadora lá, nas quintas na praça. E eu disse a ele: a porta ainda é estreita. Essa porta não vai sofrer nenhum tipo de reforma. Até Jesus voltar, a porta e o caminho serão estreitos e serão apertados. Porém, larga e espaçosa é a porta que nos conduz à perdição. Não se engane, não se iluda com a quantidade de pessoas. O que Jesus realmente se preocupa e se importa é com a qualidade. E essa qualidade exige uma renúncia. E eu gostaria de ministrar com os irmãos sobre essa verdade. A salvação é de graça, mas viver o Evangelho tem um custo, tem um preço. E o tema dessa nossa mensagem é o alto preço do discipulado. É alto porque ele requer tudo. E sabe o que significa tudo? É exatamente tudo. E eu lhe pergunto: será que você se encontra disposto a abrir mão de tudo que você tem, de tudo que você é, abrir mão de tudo que você adquiriu, conquistou, dos seus valores, dos seus conceitos, dos seus ideais,
Será que você é capaz de abrir mão de tudo por Jesus? Quando eu olho para os discípulos, eu percebo que todos eles viveram essa renúncia. E eu gostaria aqui de pontuar algumas situações conflitantes para eles naquela época e que se tornam conflitantes para nós. Portanto, o alto preço do discipulado exige que nós venhamos viver uma renúncia, e às vezes é necessário renunciar às tradições religiosas. Em primeiro lugar, às tradições religiosas. As tradições religiosas. Todos esses discípulos eram devotos. Todos esses discípulos de Jesus, eles tinham suas religiões, eles tinham suas pragmáticas religiosas, eles tinham suas crenças, eles tinham seus credos. Um dia eu estava evangelizando uma pessoa e foi interessante quando ela me disse: ah, pastor, eu pertenço a essa religião e quer saber de uma coisa? Meu pai pertencia a essa religião, meu avô pertencia a essa religião, meu tataravô pertencia a essa religião. E quer saber de uma coisa, pastor? Eu nunca vou mudar de religião. Ou seja, uma pessoa que levanta a bandeira da tradição religiosa. Aí eu sei que você quer saber o que eu respondi a ela, né? Eu disse a ela: o pai de Jesus era judeu, o avô de Jesus era judeu, o bisavô de Jesus era judeu, mas Jesus rompeu com todas as tradições religiosas por amor a você. Não se trata de religião, se trata de relacionamento. Existe uma diferença exorbitante, estratosférica entre religião e evangelho. Religião é o homem em busca de Deus, por isso existem muitas. Evangelho é Deus em busca do homem, e há um só evangelho. E esse evangelho se resume em relacionamento, vida com Deus. E para ter vida com Deus é necessário romper com as tradições religiosas, e não importa quais sejam, de qual natureza, porque o discipulado não é seguir uma cartilha, discipulado não é seguir uma igreja, uma religião. Discipulado é seguir uma pessoa, e essa pessoa tem nome: Jesus de Nazaré, o único que disse: aprendei de mim, aprendei de mim, aprendei de mim. Portanto, ser discípulo com Jesus, diz Jesus, significa isso, romper com as tradições religiosas. E de repente eu estou falando aqui para filho de crente, que tem até uma boa tradição religiosa, mas eu vou te dizer uma verdade, filho de crente: filho de peixe é peixinho, filho de pássaro é passarinho, e filho de crente, se não se converter, é cretininho. Desculpa, crentinho. É crentinho. Deixa eu te dizer uma verdade: Deus não tem netos. Deus não tem compromisso com netos, Deus só tem compromisso com filhos. Você tem uma inspiração na sua casa? Amém. Eu tive também. Você tem um exemplo na sua casa? Amém. Eu tenho, graças a Deus. Mas eu não vou subir aos céus agarrado na barra de saia da minha mãe. Não tem como. Eu tenho que ter o compromisso verdadeiro, genuíno, autêntico e pessoal, o encontro pessoal com Deus que transforma as nossas vidas, a nossa história. Portanto, o alto preço do discipulado requer que venha romper com as tradições religiosas. Domingo passado eu estava aqui e nós ministramos sobre a passagem que diz que há uma expectativa no mundo para a revelação dos evangélicos? Há uma expectativa na natureza, na criação, pela revelação dos católicos? Não.
Há uma grande expectativa em toda a criação pela revelação dos filhos de Deus, porque é possível ser católico e evangélico e ao mesmo tempo não ser filho de Deus, e o que importa verdadeiramente é ser filho de Deus, e todo filho de Deus é um discípulo de Jesus. Não importa a sua denominação, o que importa é realmente o verdadeiro discipulado. E para que esse discipulado seja autêntico, é necessário renunciar a tudo. E aí vem ranços, vem amarras, vem vícios, vem manias. Vem tantas coisas que precisamos abrir de mão para viver um relacionamento saudável com Jesus. Um relacionamento verdadeiro, porque tem muitas pessoas que estão entrando no Evangelho, mas não está deixando o Evangelho entrar dentro dela. Hoje ser crente é uma tendência, gente. É moda. Eu me converti na virada do século, na virada do milênio, que foi justamente o ano 2000 para 2001, tive essa experiência da parte de Deus, mas naquela época era difícil ser cristão. Naquela época ainda, quando a gente passava pelas ruas, as pessoas zombavam, satirizavam, ironizavam, era motivo de gozação, de zoação, de chacota. Eu passava pelo colégio, pelos corredores, as pessoas começavam a dizer, Mé! Eu disse, Jesus. Começava a tripudiar de todas as formas. Hoje não. Hoje já não há mais essa objeção. E ao mesmo tempo tem uma certa preocupação, porque a igreja tem se familiarizado tanto com o mundo que a cada dia se torna mais difícil de distinguir o que é igreja e o que é mundo. E isso, de alguma forma, nos preocupa, porque Jesus foi muito claro, nós somos a luz do mundo, nós somos a sal da terra, não somos mundo do mundo, não somos terra da terra. Existe uma diferença, há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Há uma diferença. Um dia, um aluno perguntou para um reitor de uma universidade, eu esqueci o nome dele, mas era a faculdade presbiteriana em Recife. Até perguntou, disse bem assim, ô pastor, se a igreja fosse mais perseguida, será que ela seria mais fiel? E o reitor respondeu, não, meu querido, na verdade se a igreja fosse mais fiel, certamente ela seria mais perseguida. Ela seria mais perseguida. O que eu quero dizer, meu amado, é que o discipulado exige tudo. E aí você vai ter que romper com as tradições religiosas, assim como os discípulos. Todos eles eram judeus, não sei o segmento e a ramificação, porque existia os escribas, fariseus, essênios, zelotes, samaritanos, herodianos, existia tantas classes religiosas, tantas denominações naquele tempo, para quem pensa que isso é uma novidade dos nossos dias, desde aquela época já havia. Mas todos eles tiveram que abrir mão das suas tradições, tradição que chega a enraizar na alma, sabe, gente? Fica intrinsecamente inerente ao nosso ser, que a gente não consegue pensar de uma outra forma. E a gente se enche de preconceitos banais, triviais, efêmeros, transitórios, que não nos aproximam de Deus, mas apenas nos afasta da verdade. E aí a gente se encontra com pessoas legalistas e moralistas. E é necessário. Concluindo esse assunto, eu sou grato a Deus porque Deus me libertou 2 vezes. Eu digo que Deus me libertou 2 vezes. Não houve 2 conversões, houve só uma, mas houve 2 libertações. Uma do mundo pecaminoso e a outra da religiosidade legalista. Eu já fui escravo e refém. E graças ao bom Deus, Deus me libertou do moralismo religioso. E viver com Cristo é justamente romper com todas essas tradições que vêm em nossas vidas e nos afeta por imposição. E de repente eu estou falando aqui com uma pessoa cuja família tem uma tradição religiosa enorme. Eu não sei de onde você veio,
Mas eu quero te dizer só que Jesus também era judeu, filho de judeu, neto de judeu, bisneto de judeu. Mas para viver o evangelho, ele teve que romper com as tradições religiosas do judaísmo e entender que a verdade de Deus não é religião, é relacionamento. Amém? Glória a Deus por isso. Segunda verdade que precisamos romper como renúncia são justamente os prestígios sociais. Há pessoas que estão na multidões, no meio do grupo das multidões, estão no grupo dos seguidores, mas não querem o grupo dos discipulados. Sabe por quê? Por causa do seu prestígio social. De repente é uma pessoa que tem um título, um cargo, uma função, não sei. Mas ela não quer abrir mão. Ela não quer abrir mão desse status, desse prestígio, de repente até mesmo desse glamour. E os discípulos tinham seus prestígios. Eu poderia citar um chamado de Levi. Ele era publicano, coletor de impostos. De repente alguém pode pensar, mas não era um prestígio para os judeus. Era, para os judeus não era, mas para os romanos sim, era um cargo de alta confiança. E estava Levi como publicano. E de repente quem conhece a Bíblia vai se deparar com essa passagem que me deixa intrigado. Jesus passa por perto de Levi, olha para ele e diz: segue-me. Vira seu rosto, sua face e continua seguindo. E Levi, a Bíblia diz que deixou tudo para trás e começou a seguir Jesus. Jesus não usou um sermão, uma pregação exaustiva para convencer a Levi. Ele fez apenas um convite. E eu fico a me perguntar que convite foi esse, porque eu estou mais de 14 anos pregando nessa igreja e tem camarada que está praticamente todo domingo aqui e ainda não vem. Ainda não vem. Que convite é esse? Que convite tão extraordinário, simples. Segue-me. E não insistiu. Simplesmente seguiu o seu caminho. Sabe o que há de interessante nessa história? É que Levi publicano, ele estava na coletoria, o setor de coletas. E todas as religiões, ramificações do segmento religioso do judaísmo, não se aproximava daquele lugar por acreditar que era imundo, que era profano, e tal aproximação seria interpretada como uma blasfêmia e um sacrilégio. Porque um publicano era um judeu que representava os romanos para cobrar impostos dos seus compatriotas e dar essa satisfação a Roma. Então ele era visto como um traidor. Então todas as religiões não se aproximavam nem do publicano, nem da coletoria. Aí Jesus vai aonde ninguém mais vai. Jesus foi lá. Você está entendendo o que é isso? Jesus foi lá, passou por lá, não ficou, mas passou pela coletoria. Outro detalhe, nenhum judeu devoto cumprimentava um publicano. Era pior do que a relação dos judeus e samaritanos. Um judeu não poderia cumprimentar, nem olhar. Jesus passa por lá, olha para ele, como ninguém olhou, e diz: segue-me. Agora está explicado. Porque Levi chutou o pau da barraca, deixou tudo para trás, abriu mão de todos os status, prestígios que possuía, e decidiu seguir Jesus. E se assim não fora, hoje nós não sabíamos quem foi Levi. Mas por ter sido assim, hoje você sabe quem é Levi. Não sabe? Levi teve o seu nome mudado.
ele passou a ser chamado de Mateus. E quando você abre o Novo Testamento, qual é o primeiro livro? Mateus. Porque Deus honra aqueles que honram. Não há ninguém que se aproxime de Deus e que seja dispensado com as mãos vazias. Não há ninguém que se aproxime de Deus para ser discípulo e receba muito, muito mais do que esse mundo tem a oferecer. Não foi assim que Pedro disse? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E agora o que será de nós? Jesus respondeu a ele: não há ninguém que, tendo deixado tudo, não receba neste mundo o centuplo. Não é o dobro não, é o centuplo, 100 vezes mais, e toda a eternidade como garantia e como herança. É incomparável. É como incomparável. Quem já assistiu o filme O Apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: essa vida é como você num barco no oceano. Você pega a água e coloca na sua mão, e essa água vai simplesmente saindo, vai caindo. Isso é a nossa vida comparada com a eternidade, sendo que a eternidade é todo o oceano. E Jesus promete a Pedro, e essa promessa que foi feita a Pedro é feita a mim, é feita a você. E eu posso dizer a você que eu sou 100 vezes mais feliz do que eu era. Na realidade, nem feliz eu era quando eu não conhecia Jesus. Hoje eu tenho 100 vezes mais motivo para ser feliz, para viver em paz, para acreditar que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Não sentirei falta alguma, porque eu sei que meu pastor supre as minhas necessidades. Ele me conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma, como nenhum terapeuta, psicólogo, psicanalista, seja lá o que for, pode refrigerar a minha alma. Ele refrigera. 100 vezes mais eu tenho. 100 vezes mais. É promessa de Deus. Então, a renúncia, o alto preço do discipulado, tradições religiosas, status sociais. O que é que você está abrindo mão de quê, irmãos? Por Jesus. O que é que você está abrindo mão? Você não quer abrir mão de alguns status que você tem, de alguns status que você possui? Deixa eu te dar um exemplo. Jesus abriu mão de toda a sua glória. Você consegue conceber isso? Me dá um momento da sua atenção. Jesus abriu mão da sua glória. Se abdicou temporariamente da presença dos anjos para viver em companhia dos homens. Para nascer, deixou o seu trono de glória para nascer num presépio, numa manjedoura. Jesus nunca vai te pedir nada que antes Ele mesmo não fez por você. Quando Ele pede para que você o ame, é porque está escrito: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Ele pede que você renuncie tudo que você tem por causa dele, é porque Ele renunciou tudo que Ele tinha por causa de você. Ele nunca vai pedir nada que Ele mesmo não se tornou um exemplo. O Mestre Jesus é diferente. Ele diz: aprendei de mim, olhai para mim, vede com minhas atitudes. Não é aquele que diz: se
Simplesmente faça, mas aquele que nos ensinou a fazer, não com palavras, com suas palavras, mas com suas atitudes. Então Jesus nunca vai te pedir nada que Ele mesmo não seja o maior exemplo. Portanto, quando Ele te pede para amá-lo, é porque Ele te amou. Quando Ele pede para que você venha renunciar a este mundo, é porque Ele renunciou toda glória por amor a você. Então há pessoas que hoje não querem viver com Cristo justamente por causa de algum status, de algum vínculo, de algum hábito. Conheço pessoas assim. E o brasileiro é tão terrível que quando a gente fala, eles... pastor, eu não tenho como abrir mão da minha cervejinha. Cerveja é dele, ó. A minha cervejinha. Eu disse, é o dono da escola, da Brahma. A minha, já se apropriou. Se apropriou daquilo. Mas o evangelho é tão incrível que Jesus diz, vinde a mim como estais. Há pessoas que dizem, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de fazer isso, aquilo, outro, eu vou seguir a Jesus. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque a transformação não acontece por você, de você. Mas a transformação acontece em você através do poder do evangelho. Quer que eu diga uma coisa aqui, cá entre a gente? No dia que eu me converti, eu digo ou não digo? Ela é testemunha. Eu fui para a rua, sentei do lado da minha namorada, graças a Deus hoje minha esposa, na mesa, vi o bloco passando aí. Eu não vou mais no bloco, não. Era virada do ano, lembra que tinha um bloco na Paulo Afonso? Garçom, me dá uma cerveja. 2, 3, no dia que eu me converti, viu? 4, ela estava comigo lá. Aí depois eu vejo Toninho no bloco. Aí eu saio correndo para Toninho. Toninho! Vou evangelizar Toninho. Toninho me evangelizava, viu, gente? Para quem não sabia. Toninho, me converti, Toninho. Toninho, foi mesmo, que bênção. Olha a gente aqui. Para a glória de Deus. E eu pensei que era normal, tinha muita coisa que eu não sabia. Aí eu estava um dia no CPA e eu gostava muito. Eita, eu estou revelando meus podres agora. Isso mês de janeiro ainda, né? Converti mês de janeiro, 15 dias, eu estava no CPA, estava tendo uma seresta. E eu gostava muito de Campari. Aí eu botei uma Campari, eu bebendo Campari. Aí minha sogra chegou para mim, ela nem sabe quando foi usada por Deus. Eu não sabia que crente podia beber, não. Aí eu peguei aquele copo, fiquei assim, sabe, aquela vontade de ser avestruz, procurar um buraco e colocar a cara. Aí eu peguei e fui ao banheiro do CPA e ali eu olhei para mim. E comecei a chorar. Sou Deus, me liberta de mim mesmo, dos meus desejos, das minhas taras, dos meus instintos, das minhas vontades. Me liberta de mim mesmo, porque eu sei que se não for o teu poder, apenas com minha vontade, eu não vou conseguir. E quer saber? Fazem 20 anos que eu estou aqui para a glória de Deus, convertido e sarado para a glória de Cristo Jesus. Glória a Deus. Posso dizer que antes eu comia o pão que o diabo amassou, mas hoje eu como o pão que amassa o diabo. O pão vivo, o pão da vida que desceu do céu. Então quando Jesus disse, vinde a mim como estais, eu vos aliviarei, é Ele quem te alivia desse fardo, é Ele. Agora você tem que dar lugar e desejar, abrir mão e viver a renúncia dos status. Eu não sei quais são os status que te aprisionam, quais são os prestígios que te aprisionam. Hoje pela manhã eu falei, eu tenho que repetir isso. Eu estava inconformado com a derrota do Flamengo, gente.
estava de luto até esses dias. Oh meu Deus, porque perdemos o Mundial. Desde 81, perdemos o Mundial. Aí de repente eu recebi um vídeo que eu coloco no Instagram, no Face, no WhatsApp, em Story, tudo lá. Tá numa piscina, Gabriela Rocha cantando, o goleiro Alisson e o atacante, até gaguejo, tá vendo para falar? Firmino, né? Atacantes, o goleiro e atacante do Liverpool, inclusive também da seleção brasileira. Aí eles entram na água, nas águas batismais, e acontece o batismo. Quando eu vejo aquela cena, eu disse, agora eu entendi. Quantos flamenguistas estavam tudo de ressaca, os nossos jogadores, doutor Wagner? Tudo bêbado lá. Os homens da defesa do ataque estavam cheios do Espírito Santo. E ninguém detém um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele salta muralhas. Um homem cheio do Espírito Santo desbarata exércitos. Acabou meu luto. Hoje eu estou feliz. Porque, como torcedor do Flamengo, eu sou vitorioso esporadicamente. Ultimamente mais vitorioso, né? Mas como cristão eu sou mais do que vencedor, e para sempre serei vitorioso em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer é que não tem irmão, tem pessoas que não querem abrir mão de um statusinho. E esses camaradas, imagina o quanto status eles abriram mão. Você consegue entender? O melhor goleiro do mundo, atualmente o melhor atacante do mundo, o que eles abriram mão para viver o Evangelho, para ser discípulo de Cristo, foi o que Justin Bieber fez. Cancele todas as minhas turnês, eu cansei de ser multidão, eu quero ser discípulo de Cristo Jesus. Aí tem pessoas que estão aí cantando para bêbado na madrugada de Paulo Afonso e não querem abrir mão dos seus status para ser profeta de altar. Prefere ainda ser artistas de palco, mundano. E essa é uma realidade que você de repente pode associar uma pessoa ou a outra. Não faça isso, porque é uma realidade muito comum em tudo que é igreja, em tudo que é cidade. Deus não está à procura de artista, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Ele não te chamou para ser astro, Ele te chamou para ser um servo. E quando Ele vier na glória, Ele há de buscar os seus servos e há de dizer: vinde, meu servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, que foi preparado antes da fundação dos séculos. Aleluia! Preparado para todos aqueles que têm um coração de servo, que não precisa de um lugar, que não precisa de uma posição, que não precisa de um instrumento para ter o prazer de servir. Eles vão servir, não importa o lugar, não importa a forma, eles vão servir, porque a alegria deles é servir ao seu Senhor, é agradar ao seu Senhor. Ei, você, eu estou dando aqui alguns exemplos, mas eu sei que a palavra de Deus é viva, é verdadeira, e ela se contextualiza a tua realidade. De repente você quer ser discípulo, mas está sendo multidão, está sendo apenas um seguidor, porque não quer abrir mão de alguns vínculos sociais, de alguns status sociais, que não tem valor algum, que tudo passa. Tudo passa, vaidade, tudo é vaidade. E isso passa, meu irmão. Jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais dirá, não tenho nele prazer. Último lugar, a renúncia, tradição religiosa, prestígios sociais. Terceiro lugar, vínculos familiares. A renúncia do vínculo familiar. Essa é a mais difícil. Mas nesse mesmo contexto, a gente está lendo o versículo 33, não é isso?
Olha para mim, olha comigo o versículo 25 e 26, no mesmo contexto, é o mesmo discurso de Jesus. A questão é que eu li a conclusão, mas agora eu vou ler a introdução. Oram, ia com ele grandes o quê? Multidões. E voltando-se, disse-lhes, próximo versículo, se alguém vir a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não quer criar intriga, Jesus não quer criar discórdia. Jesus é a favor da família, Ele instituiu, Ele estabeleceu. O que o texto está querendo nos dizer é que se teu pai, ou tua mãe, ou tua mulher, teus filhos, teus irmãos e irmãs e amigos, te impede de vir a Cristo Jesus, e você permite ser impedido por eles, você não é digno de ser discípulo de Jesus. E essa palavra, ela não acontece de uma forma aleatória. Não, se você for ler Mateus capítulo 10, se você puder abrir, depois a gente volta para o texto de origem, Mateus 10. Dez, 32, vamos ler alguns versículos aqui. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Não pensei que vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem podem se tornar os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a sua vida por minha causa, acha-la. Você ainda não é cristão. De repente, por causa dos seus pais, por causa dos seus seu cônjuge, quase que eu cometo uma heresia aqui, né? Seus cônjuges, quase que autoriza a poligamia aqui, né? Do seu cônjuge, do seu filho. Então você não é digno do discipulado. Agora, eu quero lembrar você o que está escrito em Atos 16, 31. Se você crer, será salvo tu e tua casa. A bênção de Deus é tão grande que ela não se limita somente à sua vida, mas ela se estende à vida de todos aqueles que estão à sua casa. É evidente que há casos e casos, mas eu me aproprio, me apodero dessa palavra, tomo posse dessa palavra, e eu vejo aqui muitos exemplos de pessoas que tomaram posse dessa palavra, e por causa dessa palavra, não somente ela hoje, sozinha, mas toda a sua casa serve ao Senhor. Tem muitas pessoas aqui, muitas pessoas, como por exemplo a missionária Maria José está ali, foi primeiro minha mãe, depois veio meu padrasto, depois vim eu, depois veio meu irmão, e hoje praticamente toda a família serve ao Senhor Jesus Cristo por causa da atitude de fé dessa mulher. A irmã Rufino já não está mais entre nós, mas a sua filha está aqui, sua neta está aqui, seu neto está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Antônia está ali, ó. Sua filha está do lado, seu filho é pastor. Satisfação tê-lo aqui conosco. Está aqui com a gente. Pastor Wagner, Deus abençoe. Satisfação tê-lo aqui conosco. Coisa linda, coisa tremenda.
foram pessoas que não abriram mão. Não abriram mão. Pessoas que suportaram as adversidades. Algumas histórias eu até conheço, que sofreram ameaça. Tem mulheres aqui que o esposo trancava a casa para não deixar elas virem para a igreja. E em toda oportunidade que elas tinham, elas vinham para a igreja. E hoje elas estão firmes no Senhor, vendo os frutos da sua fé, da sua fidelidade. Glória a Deus por isso. Aquele que não abrir mão de tudo, renunciar tudo, não é o meu discípulo. E aqui eu quero concluir dizendo algo bem simples. Aonde você está? No meio da multidão? No meio dos seguidores? Ou entre os discípulos, sendo discípulo? Deixa eu te dizer só uma coisa, que talvez você nunca percebeu. Tanto as multidões quanto os seguidores viu Jesus sendo crucificado, viu Jesus pendurado no madeiro e sepultado no túmulo. Todos eles viram. Porém, no entanto, contudo, todavia, somente os discípulos tiveram o privilégio de ver Cristo ressurreto, seu corpo resplandecente, ultrapassando, teletransportando as paredes, falando com ele, se comunicando, tocando, toca, confere, constata, vê. Somente os discípulos. O que é que eu quero dizer com isso? Que as maravilhas de Deus, seus mistérios e as suas mais profundas revelações não está reservada para as multidões, nem muito menos para os seguidores, mas sim para os discípulos. E quem é discípulo de Cristo terá experiências incríveis com Deus. E se você deseja ser discípulo de Cristo, se coloque em pé, aplauda ao Senhor, porque digno é o autor da nossa fé. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder para todos sempre.